Olá, eu sou a professora Amanda e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje nós vamos estudar o Poder Legislativo. Muito bem, dentro de Poder Legislativo, o que a gente tem de importante para a prova da OAB? Vejam que esse tema é um tema fundamental para a sua prova e a gente tem várias dicas para te dar. A primeira delas começa com a ideia de separação de poderes. E a gente tem que tomar muito cuidado com separação de poderes para não confundir esse tema com o que a gente estuda no início da Constituição, tecnicamente no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Muito bem, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição diz: todo poder emana do povo. Ali você lê poder no singular. Por que você lê poder no singular e a gente vai tratar de separação de poderes aqui no plural? Porque um não se confunde com o outro. O artigo 1º, parágrafo único, traz o poder no singular porque ali o poder é elemento do Estado, faz parte da formação da ideia ou do conceito de Estado. Ali poder é aquele que emana do povo, que é a aptidão de impor a sua vontade perante os demais com reconhecimento. Então, esse poder como elemento de Estado, lembra, Estado é composto de território, povo e poder. Então, este poder do artigo 1º, parágrafo único, ele está no singular porque ele constitui elemento do Estado. Aí você vai e avança na sua leitura para o artigo 2º da Constituição. O artigo 2º diz: são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Muito bem, no artigo 2º você encontra poderes no plural. Por quê? Porque no artigo 2º a palavra poderes não significa tecnicamente poder, mas sim função, atribuição que decorre do poder. Você fala assim, mas professora, tem diferença? Tem diferença. Na verdade, os poderes são funções, atribuições que o titular do poder detém. Então, o poder é do povo. E o povo, como titular do poder, ele pode fazer o quê? O que o poder confere ao povo? A possibilidade de impor a regra que deve ser seguida nesse território, a possibilidade de aplicá-la na prática e também a possibilidade de julgar quando eventualmente surgir um conflito. A gente identifica essas características como, sim, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, na verdade, os poderes são funções e atribuições que decorrem do poder que é do povo. Acontece que lá no artigo 1º a gente já tem a dica que o poder ele não vai ser exercido pelo titular, pelo povo diretamente, mas sim por quem o represente. Então, nas funções decorrentes do poder legislativo, executivo e judiciária, nós vamos ter pessoas que, exercendo essas funções, estarão representando o povo. Muito melhor, então, seria que a gente tivesse chamado de função executiva, função legislativa e função judiciária. A ideia seria mais bem transmitida. Aí você fala, professor, então está errado falar poder legislativo, poder executivo e poder judiciário? Não, não está errado porque o Constituinte nominou essas funções de poder. Agora saiba, tecnicamente não são poderes, e sim funções que decorrem de um poder uno e indivisível, o poder do povo. Muito bem, então nessa ideia de funções, atribuições que decorrem do poder que emana do povo, nós temos, num primeiro momento, a análise do poder legislativo, ou também, como nós acabamos de ver, função legislativa.
E aí a gente tem que estabelecer uma diferenciação muito importante neste momento. E até mais do que simplesmente estudando para a prova da OAB, você está estudando para ser um cidadão, né? Aprendendo a formação própria do Estado. Vejamos então. O poder legislativo, ou seja, a função de legislar, ela existe em todas as esferas da federação. A gente já sabe quais são as esferas. Esfera federal, estadual, distrital e municipal. Então, nós temos esferas de atuação no Estado brasileiro. Temos essas esferas de atuação porque nós adotamos, nos termos do artigo 18 da Constituição, combinado com o artigo 1º, a forma de Estado federal. O nosso Estado é composto da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. E em cada um desses âmbitos, ou também em cada uma das esferas da nossa federação, nós temos atribuições que decorrem do poder. Então, nós temos, em âmbito federal, poder legislativo, também temos em âmbito estadual, distrital e municipal. E aí é o que a gente chama de legislativo federal, legislativo estadual, legislativo distrital e legislativo municipal. Pois muito bem, independente da esfera que nós estejamos falando, federal, estadual, distrital ou municipal, qual a função típica do poder legislativo? A função típica do poder legislativo é tida popularmente como a função de legislar. Mas isso para a gente é muito pouco, né? Não é isso que a gente quer para a prova da OAB, não. Eu quero que você vá além. Eu não estou negando aqui que o poder legislativo não legisla, mas a gente tem que avançar um pouco nessa ideia. Bom, vamos partir de um pressuposto mais simples. Então, o poder legislativo, ele tem atribuições típicas, ou seja, funções precípicas ou funções que foram designadas originalmente para que ele exerça, mas também exercendo funções atípicas, ou seja, atribuições que são dadas tecnicamente a outros poderes ou a outras funções. A função precípica ou típica do poder legislativo não é uma função única, é uma função dúplice. É aí que você erra. O poder legislativo tem duas atribuições típicas. Aí você fala, duas? Eu conheço uma. Não, são duas. A primeira atribuição típica do poder legislativo é a função de elaborar os atos normativos primários, ou simplesmente elaborar as leis em sentido amplo, ou como você conhece no popular, a função de legislar. Ou seja, elaborar atos normativos primários. Aí você fala, eu não sei o que é um ato normativo primário, professora. Fica tranquilo que a gente também vai estudar quando falarmos de processo legislativo esse tema. Então, isso vai ficar bem esclarecido para você. O que eu quero que você grave agora é que a primeira função é uma função de normatizar, de legislar ou de elaborar as leis em sentido amplo. Mas também o legislativo tem uma segunda função ou atribuição, e uma atribuição típica, cuidado, que é a função de fiscalização. A fiscalização orçamentária de todos os poderes e todos os órgãos que dele decorrem, cuidado, é do legislativo. Então, o legislativo tem a função típica de fiscalização. Esse controle fiscal orçamentário que o poder legislativo exerce é exercido em conjunto com outro órgão que tecnicamente não estaria vinculado a nenhum dos poderes, mas se eu tiver que vincular ele a algum, eu vou vincular o legislativo, cuidado. Qual é este órgão?
Tribunal de Contas. Então, o Poder Legislativo, conjuntamente com o Tribunal de Contas, exerce a fiscalização orçamentária de todos os que lidam com verbas públicas. Temos, portanto, duas funções típicas: função de normatizar, função de legislar e também função de fiscalizar. Onde eu encontro na Constituição a função de fiscalizar, para que eu possa depois ir lá e consultar e dar uma lida para a prova da OAB? Artigo 70 e seguintes da Constituição. Você vai ver que, inclusive, aquela parte que trata do Tribunal de Contas na Constituição está inserida dentro do título que cuida do poder legislativo. Tudo bem? Continuando. Quando a gente fala, então, de poder legislativo, propriamente dito, a gente tem que estabelecer uma pequena divisão. Vamos analisar, num primeiro momento, o poder legislativo em âmbito federal e depois a gente comenta o estadual, o distrital e o municipal. Em âmbito federal, o poder legislativo é representado por quem? Quem é o poder legislativo federal? É o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é a composição de duas casas. Cuidado! O Congresso Nacional é a composição de duas casas. Quais são essas casas? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, eu tenho duas casas: Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por isso que o Legislativo em âmbito federal é bicameral. Por que bicameral? Porque existe uma dupla representação. A representação da Câmara conjuntamente com a representação do Senado Federal. Então, o nosso sistema legislativo federal é um sistema bicameral. Muito bem. Agora, por que eu tenho duas casas? Qual é a lógica do Congresso? E congregar significa somar, né? Do Congresso Nacional ter duas casas. É porque cada casa exerce uma representação. A representação do povo é feita pela Câmara dos Deputados. E a representação dos estados que compõem a nossa federação é feita pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal representa os estados membros da federação, as unidades da federação. Já a Câmara dos Deputados, não. Ali eu tenho uma representação tecnicamente popular, uma representação do povo. Então, a Câmara, representantes do povo. Senado, representante dos estados membros da federação ou, tecnicamente, das unidades da federação. E aí você fala, então por isso que é bicameral. Qual é, naquele desenho, né, que a gente vê, naquela arquitetura do Congresso Nacional, a cúpula virada para cima? Porque tem o desenho do Congresso, que inclusive a gente vai passar aí para você. Tem a cúpula levantada para cima e a cúpula deitada. A cúpula para cima, aberta, que inclusive é de tamanho maior, é a representação da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque como eu tenho representantes do povo, o número de indivíduos é aberto, é uma representação aberta, é uma representação que não tem um número fechado. Já a cúpula para baixo, que inclusive é um pouquinho menor, é a representação do Senado Federal. Por quê? Porque o número de representantes no Senado Federal é um número fechado, é um número fixo, não imutável, mas é um número fixo que a gente comenta já já quais são. Muito bem, então partimos desse pressuposto. Câmara e Senado compõem o nosso poder legislativo em âmbito federal. Agora eu quero que você tome muito cuidado, por quê? Porque o Congresso Nacional, além de exercer a função de poder legislativo federal, também exerce outras atribuições. Aí você fala, ai professora, como assim? A gente vai estudar posteriormente as emendas à Constituição. E vocês verão que os responsáveis por alterar a Constituição são quem? Senadores e deputados. Então, quem foi o eleito para fins de alterar o texto constitucional
foi o Congresso Nacional. Só que o Congresso Nacional, quando faz emenda à Constituição, não está exercendo função de legislativo, está exercendo a função de poder constituinte derivado reformador. Então, além de exercer a função de poder constituinte derivado reformador, o Congresso Nacional também exerce a função de poder legislativo, ou seja, a função de fazer as leis que vigerão no território nacional. Ok? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, quero que você venha assistir a próxima aula, vamos dar continuidade no tema e se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo. Até o próximo encontro.